Hello, haters! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. O clima está agradável aqui em São Paulo, ameno, temperatura na casa dos 17 graus e um dia muito agradável. E para o tema do vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é duro. O tema do vídeo de hoje é os Illuminatis querem minha cabeça. Bora lá, segue a vinheta. Senhor! Oh! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem, pessoal, vamos lá então. O tema do vídeo de hoje surgiu assim. Eu recebi uma postagem lá no meu Facebook. Vou deixar para vocês aqui agora a postagem. Aí eu tive uma pergunta lá e eu respondi e acabei printando e colocando, como sempre faço, no meu Instagram, que tá aqui, ó, meu Instagram, para vocês poderem participar também, o Papo na Moto Oficial. Aí eu peguei essa postagem para tirar um barato, coloquei lá, né? Deixa eu ler para vocês aqui, a postagem é assim, ó. Rick Portes, você está pronto para ser uma pessoa grande e mais poderosa em sua sociedade? Se sim, envie um WhatsApp para o grande mestre dos Illuminatis com um número abaixo. Aí ele colocou lá e eu coloquei assim: fulano de tal, você está pronto para o futuro? Afinal de contas, a sua próxima moto será uma moto elétrica e será uma moto elétrica da Volts. Volts, você muda, o mundo muda. Aí eu coloquei isso aí lá e printei e coloquei lá no Instagram, né? Quem? Otávio Mesquita, Mesquita. Fala de novo aí. Otávio Mesquita, né? Não sou não, valeu parceiro. Otávio Mesquita. O pessoal é maluco. Ai meu Deus, agora até me perdi aqui, pera aí. Aí pessoal, Otávio Mesquita. Eu peguei, quem dera tivesse 1/10 do dinheiro dele. Aí eu peguei, né, esse print, coloquei lá no Instagram. É hoje. Eu coloquei lá no Instagram. E aí um inscrito falou assim pra mim, pra eu tomar cuidado com esses caras dos Illuminatis, que eles são muito poderosos. A gente tem que tomar cuidado, que eles estão em todo lugar. É a nova ordem mundial. Então é sobre isso que vai ser o vídeo hoje, tá certo? Então eu vou subir na minha Volts pra deixar os Illuminatis ferrados aí. Eu fico pensando, o Illuminati andando de Volts ia ser bateria infinita. Então eu vou subir na minha Volts e vou discorrer sobre o vídeo aí com vocês. Bora lá, Otávio Mesquita. Depois dessa, vamos lá pro vídeo, pessoal. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Vamos lá então, para esse bate-papo. Que foi engraçado, foi. Foi tão engraçado quanto o print, né? Dos Illuminatis aí. Você está pronto para ser uma pessoa grande? Pessoal, eu falo que o grande problema de toda a nossa sociedade é a desinformação. É a desinformação e também a falta de informação. Eu vou tentar dar um breve relato aqui sobre o que foram os Illuminatis, como começou, como acabou. E provar que tem muita lenda e em cima dessas lendas tem os golpes. Então vamos lá. Bem, tudo começa com um bávaro, né, um alemão chamado Adam Weishaupt. Me desculpem aí na pronúncia, eu não manjo nada de alemão, mas uma breve pesquisa vocês podem ter aí mais informações. Adam Weishaupt, ele nasceu em 1748, lá no século XVIII. Filho de uma família judia convertida ao cristianismo. E ele foi, né, um professor de direito canônico e filosofia em uma universidade, em uma instituição jesuíta. E ele era o único professor lá na instituição que ele não tinha nenhuma conotação, nenhuma ligação com o clérigo, né? Ele não tinha nada. E ele sempre foi defensor da razão. A razão acima de qualquer coisa, acima de religião, acima de qualquer outra hipótese, tem que ser a razão. Então basicamente é isso. E ele já vinha querendo quebrar esse status quo, né, da religião naquela época,
da fé acima de tudo, que era conhecido um pouco antes do iluminismo, que foi um movimento intelectual surgido no século 17, 18, ele queria quebrar aquela chamada Era das Trevas. Então veio o iluminismo para quebrar isso. Ele fazia parte do contexto social da época, era o iluminismo. Então na faculdade, lá na universidade que ele trabalhava, ele junto com um professor e mais um outro aluno de direito, eles tiveram a ideia de criar uma sociedade. E isso eles foram inspirados muito pela maçonaria. A maçonaria já existia de forma oficial, de forma regulamentar, desde 1717, lá na Inglaterra. A maçonaria, ela na verdade já é uma instituição milenar, secular, né? Ela já provém praticamente desde o século 5, 4, 5, já existia com o advento das grandes construções, catedrais, já existiam os maçons operativos. Porém, em 1717, houve lá a junção de 4 lojas, até esqueço o nome das lojas, mas uma chamava um nome esquisito, era o Ganso e a Grelha, uma coisa assim. Aí juntaram 4 lojas maçônicas, aí fundaram em 1717 a maçonaria na Inglaterra, e a partir de então foram chamados maçons especulativos, que outrora até então eram os maçons operativos. Mas só é tema para um outro vídeo. Porém, baseado e inspirado pela maçonaria, o Adam Weishaupt, ele resolveu criar a ordem dele. E então, no dia 30 de abril de 1776, ele junto com essas 2 pessoas, eles deram início, eles foram para uma floresta lá na Bavária, hoje Alemanha, e fizeram um ritual lá e criaram os Illuminates. Aí, segundo os relatos, eles divergem. Dizem que que na verdade eram 4 os criadores dos Illuminates. E aí cria uma teoria para a menção do número 4 em diversas ramos da sociedade aí, tudo é teoria da conspiração, né? E outra linha diz que eram 13 as pessoas, os homens compostos que criaram os Illuminates. Mas basicamente os Illuminates eram um movimento social, filosófico, de intelectuais, primordialmente intelectuais, no qual eles queriam mudar toda aquela estrutura onde o Estado não poderia ter nada de apelo religioso ou de qualquer conotação com a fé, né? Então eles queriam um Estado totalmente laico e que tudo se baseasse pela razão. E foi um movimento que nessa época do século XVIII, a partir de 1779, 1780, foi criando um grande corpo. Muitos intelectuais foram se associando. Naquele tempo, pessoal, a gente tem que sempre analisar o contexto social da época e cultural também. Naquela época estava em voga os grandes clubes, as grandes reuniões, que os homens, as pessoas se reuniam para poder discutir diversos assuntos, desde benemerência, como movimentos libertários, vários. Então eles criaram mais um e começaram a trazer só a nata da intelectualidade para esse movimento, não era qualquer um que entrava. Lembrando também que, diferente de hoje, na época, achar alguém intelectual era muito difícil. Mais da metade da população da Europa naquela época, no século XVIII, não era alfabetizada, muito mais da metade. Então, era realmente uma elite intelectual. Aí beleza, eles foram lá, se reuniram, aí se associou a eles, a esse grupo dos Illuminates da época, um maçom de nome Adolf, não sei o que lá, Adolf. E esse maçom Adolf, ele trouxe para os Illuminates um rito, né? Baseado em alguns ritos da maçonaria até então vigentes. Então eles criaram um rito para os Illuminates baseado no rito dos maçons. A diferença é que na maioria dos ritos, a grande maioria dos ritos maçônicos, inclusive até hoje, mais de 90% ainda dos ritos maçônicos até hoje, eles utilizam como base a religião judaico-cristã. E que os Illuminates, eles não queriam ter nenhuma conotação com a cultura judaico-cristã, com nenhum tipo de fé praticada. Então eles fizeram, baseado em um rito, eles fizeram um rito sem qualquer conotação ou alegorias a qualquer entidade judaico-cristã. Aí beleza, fizeram um negócio muito parecido com o que é uma maçonaria hoje, uma reunião maçônica. E aí esse Adolf, ele levou o fundador, o Adam, para a maçonaria. Só que o Adam não foi para a maçonaria com o intuito de realmente
fazer o que a maçonaria se propõe, que é desenvolver o homem, o melhor do homem, para que ele possa atuar na sociedade. Ele não foi com esse intuito. Na verdade, ele foi para a maçonaria, ele se filiou à maçonaria, ele foi iniciado lá com a intenção de fazer com que os Illuminati se sobrepusessem à maçonaria. E tanto foi que a empreitada dele foi tão absorvida que em uma determinada época lá, não lembro exatamente quando, tiveram que se reunir as grandes lojas da França e da Inglaterra, que inclusive elas não se suportam desde a época lá do século XVIII, já tinha uma rixa entre elas, não se suportavam, mas eles se reuniram para combater os Illuminati e dizer: não, nós não queremos que os Illuminati sejam a maçonaria, nós queremos a maçonaria como ela é, com os ritos ainda praticados na forma vigente, que era, como eu falei para vocês, a cultura judaico-cristã, fazendo menção ao Templo de Salomão. Eles queriam continuar daquele jeito. E então, a empreitada dos Illuminati, ela não teve de dominar a maçonaria, ela não teve vitória, ela parou por ali. Porém, em 10 anos depois, 1786, 87, se não me engano, por causa da confusão toda que estava tendo de maçons, Illuminati, naquela época era muito vigente na Alemanha principalmente, baixou uma portaria que estava proibido qualquer tipo de reunião secreta. Então, para a maçonaria foi muito difícil, porque as lojas maçônicas eram facilmente identificáveis naquela época, as reuniões eram em lugares físicos onde tinha o símbolo da maçonaria. Então muitos maçons pararam de frequentar e outros maçons se associaram até aos Illuminati para continuar participando de um grupo, já que os Illuminati não tinham uma sede fixa, não tinha nada que os identificasse. Porém, com a repressão do governo, isso aí lá na Alemanha, isso aí praticamente acabou. Passou mais uns 3, 4 anos, já não existia mais nenhuma reunião oficial dos Illuminati. Então o que aconteceu? Os Illuminati acabaram por ali. A maçonaria ainda resistiu e continua vigente até os dias de hoje. Acabou os Illuminati, posso dizer que ele acabou de fato, mais ou menos em 1789, 1790. Porém, vamos dizer aí que os Illuminati continuaram com as suas ideias, até algumas reuniões, por mais uns 40, 50 anos, mais uma geração talvez. E a partir daí, os Illuminati definitivamente acabaram, vamos dizer aí por volta de 1850. Eles acabaram, não existiram mais, eles como ordem. Porém, a teoria da conspiração, né? O povo adora a teoria da conspiração e paradoxos. São as duas coisas que o povo mais adora, especular sobre teoria da conspiração e paradoxos. Então, feito isso, surgiram muitas e muitas especulações com relação aos Illuminati, que eles são a nova ordem mundial, que as famílias mais ricas são dos Illuminati. E isso em 1950, 1960, houve também uma grande prospecção disso, uma grande divulgação desse mito, por conta do pós-guerra. Então começou a falar que as famílias influentes, as famílias ricas, elas que ajudaram na guerra, os americanos na guerra, sempre com aquele lema que a América salvou o mundo, que as famílias dos Illuminati americanos se juntaram e salvaram e colocaram ali uma nova ordem mundial. Toda aquela conversa a gente já sabe. Isso aí vem se propagando. E com o advento da internet, a gente recebe hoje esses golpes que eu recebi lá no meu Facebook, onde já se viu um grande mestre dos Illuminati vai usar o Facebook para recrutar via WhatsApp pessoas que ele sequer conversou, não sabe nem como são, não conhece o mínimo da pessoa, para que ela seja uma pessoa, um Illuminati, uma pessoa que vai transformar a sociedade. Isso é uma conversa, gente, é golpe. E infelizmente a gente vê muitos golpes acontecendo. Eu, às vezes vejo alguns canais sobre o grupo de estudos que eu frequento, e ali vira e mexe, os comentários aparecem quando se fala de Illuminati, diversas pessoas alegando que caíram nos golpes de pessoas que se dizem Illuminati. Inclusive golpe daquele similar aos nigerianos, que dizia que era um príncipe rico, milionário, que precisava depositar um dinheiro na conta sua para receber, aqueles papos todos, né? Então hoje continua esse golpe dos Illuminati. E tem também golpe da maçonaria. Tem um senhorzinho que sempre aparece nos vídeos, que ele fala assobiando. Ele fala assobiando, não sei como é que ele consegue falar assobiando, falando que você pode ser um maçom, que a iniciação é feita pela internet.
Uma vez eu coloquei num comentário e foi excluído que a única coisa que eu queria saber dos segredos maçons é como é que o maçom consegue falar assobiando. Ele excluiu meu comentário lá, mas é golpe, gente, é golpe. Então, pensa assim, acho que, para resumir o vídeo aqui, todo mundo, caramba, 3 horas, todo mundo busca se elevar, tem o direito do autoconhecimento, de se aprimorar como ser humano, porém tem que tomar muito cuidado com os golpes. Tem tanta informação disponível, mas tanta informação, que se você procurar rapidinho na internet, tudo isso que eu falei pra vocês aparece aí em menos de 5 minutos, todas as informações. É só pesquisar com cautela, que você vai evitar cair em golpes. Esse golpe dos Illuminati me deu até dó da inocência do cara. Como é que ele pega e ele vai no Facebook, uma pessoa que ele nunca viu, nunca conhece, não sabe nem um grau de instrução, para chegar e dizer que eu estou sendo convidado para ser um Illuminati. Eu não aguento, pessoal. Um Illuminati. Sendo que a ordem dos Illuminati, como ele propõe ali, poderosa, mística, de intelectuais, assim dizendo, ela não existe. Mística não, né? Mística que o povo criou aí. Mas a ordem dos Illuminati intelectuais, ela não existe desde o século 19 praticamente. Oh, meu Deus. Puta, peguei o caminho errado, o cara me empurrou pra cá. Ai, meu Deus. Tudo bem, vamos lá, vai sair na próxima lá, ver se dá tempo. Eu ia entrar logo à direita depois da... depois do estado da Portuguesa. Ai, meu Deus, isso aí deve ser o poder dos Illuminati que fizeram me desviar do meu caminho. Olha só, gente. Então... deixa eu ver, dá pra sair por aqui, pronto. Não foi dessa vez que os Illuminati venceram, não, ó. Dançou, Illuminati. Mandaram uma praga contra eu, olha aí, ó. Então, pessoal, uma breve pesquisa dá pra vocês aprenderem um pouco mais e evitar cair nesses golpes, que vocês vão perder dinheiro. Tanto esse golpe que eu falei pra vocês dos Illuminati, quanto do tiozinho da maçonaria que fica falando assobiando. Que ele fala assobiando. Maçonaria, pessoal, não existe maçonaria pela internet, tá? E não existe maçonaria. Apesar de ter diversas correntes aí da maçonaria, existe a maçonaria regular. Então, tem que pesquisar. Não vou entrar mais a fundo nesse vídeo falando de maçonaria, não, porque senão vai ficar muito longo. Se vocês quiserem, vocês deixem os comentários, a gente deixa, ó, faz um vídeo específico para isso, mais abrangente sobre maçonaria. Mas hoje foi mais mesmo para alertar para vocês sobre os golpes que estão tendo dos Illuminati, da maçonaria e diversos outros, para se atentar e não cair nessas falácias, tá certo? Pessoal, é o seguinte, eu vou parando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, estará me ajudando. E deixe os comentários aí que vocês acharam, para que a gente possa abrir o debate, tá certo? Deixa eu ver se é essa rua, essa daqui mesmo. Então, pessoal, eu vou parando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, estará me ajudando, deixe os comentários. E já sabem, pessoal, se eu sumir aí, acontecer alguma coisa comigo, a culpa foi dos Illuminati. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!